Bom dia, uma alegria estarmos juntos novamente, que alguns irmãos eu vi só ano passado, né, e outros no Louvor em Harmonia, mas graças a Deus juntos para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos continuar hoje pela manhã, mas antes de falar do texto que nós vamos meditar, deixe-me só pedir oração. Os irmãos sabem que nossa irmã Leidinha esses dias perdeu, né, seu filho, o Rodrigo, mas ele sempre professou sua fé, graças a Deus foi membro desta igreja e hoje está com o Senhor, né? Nós entendemos assim para a honra e glória de Deus. Então estejamos orando por nossa irmã e em breve a gente pretende, estamos se organizando para isso, para levantar futuramente uma oferta, talvez avisar mais os irmãos para na outra semana, para podermos ajudar nossa irmã, né? Ela tem passado por algumas situações complexas, sei que há pouco tempo fizemos isso como igreja, mas realmente tem sido muito sofrimento ali, não que a oferta vá aplacar o sofrimento, não é isso, mas ajuda nas necessidades ali que estão sendo bem grandes. E também a questão de orar pelo seu Arnóbio, tudo indica, foi marcado, era sexta passada, agora vai ser segunda, que ele vai ter que fazer uma amputação da perna, né? Então, segunda-feira, amanhã. Então, esteja orando pela irmã Leidinha, o Rodrigo já não está mais aqui ajudando, ela tem as outras filhas, mas ficou uma carga mais pesada. Então, vamos estar orando por ela, comunicando, mandando mensagem, dizendo que está orando, isso vai ajudá-la muito, e queremos em breve tirar uma oferta para ajudar nas questões financeiras, nas despesas dela. Muito bem, irmãos. Então, vamos continuar nossos estudos em Atos dos Apóstolos, um livro que trata da natureza da igreja e que trata também da obra missionária. E estamos estudando a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós vimos em Atos 13 como Deus chamou, como o Espírito Santo foi quem organizou essa primeira viagem missionária, e a gente entende que é Deus, ainda hoje, é o Espírito Santo de Deus que fala à igreja, para a igreja agir na obra missionária. Só que hoje, o nosso texto, que vai ser Atos 13, do verso 13 em diante, a gente já estudou Atos até o capítulo 13, verso 12, nós vamos começar do verso 13 em diante, a gente vai ler do 13 ao 15, mas a ideia é estudar mais esses versículos até finalizar o capítulo. Só que essa parte ela é muito especial, porque ela nos mostra como Deus quer que a obra missionária seja feita. Existe um negócio meio, acho que é folclórico no meio evangélico, de que o missionário, ele não precisa ser tão capacitado quanto um pastor ou um professor de Bíblia. De que o missionário basta ter vontade e ir. E não é bem assim. A gente vai perceber aqui também, além dessa verdade de que o missionário tem que ser bem capacitado, tem que estudar muito a Bíblia, porque ele vai plantar igrejas. Talvez os missionários têm que ser os mais bem preparados, né? Se a gente vai fazer uma escala de quem é mais bem preparado ou menos preparado para plantar uma igreja ou para pregar o evangelho, os missionários têm que ser os mais bem preparados, capacitados e treinados, porque é o que a gente vai ver nesse texto aqui. Mas também nós observamos no texto que nós vamos ler, como é a pregação do missionário para plantar uma igreja. Isso é incrível, você vê a pregação de Paulo aqui, entende? Não é uma pregação emocional, pelo que o texto coloca, não é uma pregação que tenta cativar as pessoas com promessas humanas, realizações humanas, ou alívio das dores e dos sofrimentos. Paulo está plantando igreja aqui. E a pregação é estritamente bíblica, é um negócio que você fica incrível. Ele prega a Bíblia, vai lá de Abraão até chegar no Senhor Jesus Cristo, e não tinha só judeu aqui não, certo? Então ele prega de uma maneira assim, muito bem preparado,
muito bem elaborado, isso aqui no século I, né, depois de Cristo. Ou seja, os anos vão passando e existe hoje na modernidade um movimento, digamos assim, de pregação que diz assim, não, a pregação tem que ser no máximo 25 minutos. Passou de 25, os irmãos não prestam mais atenção. Quer dizer, será? Então, quem aqui fez qualquer faculdade, né? Você não prestou atenção numa aula que no mínimo tinha 50 minutos, né? 45, 50 minutos? Tem sentido isso, mas é o que se coloca hoje. Né? Isso tanto nos Estados Unidos como no Brasil. 25 minutos no máximo, porque os irmãos já não prestam mais atenção na pregação. E você não pode falar muita teologia, muita Bíblia. Tem que ser um negócio assim superficial, porque os irmãos também não vão entender. Parece que os irmãos das igrejas evangélicas no Brasil não entendem as coisas, segundo essa perspectiva, né? Eu penso bem diferente, muitos pastores pensam bem diferente. Nós cremos que os crentes são muito inteligentes, os crentes têm condição de ter atenção na palavra de Deus, até porque nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos dá essa condição sobrenatural, além da natural que nós temos de prestar atenção nas coisas, tem a condição sobrenatural de estar ali compreendendo as verdades do Senhor. E nós queremos ver, então, que o missionário, ele deve ser bem preparado, porque a pregação desse missionário tem que refletir a Bíblia Sagrada, como ela é. E eu me lembro que eu, quando era adolescente, ouvi muitas pregações. Assim, graças a Deus, eu não faltava culto, então eu ouvia tudo que era pregação. Até a Sociedade Feminina, eu estava na igreja lá, ouvindo a pregação da Sociedade Feminina. Se desse, né, não deixavam eu entrar. Mas, eu ouvia muito sobre amor e sobre essas coisas, né? Mas foi no seminário que eu, pela primeira vez, ouvi uma pregação expositiva de um texto da Bíblia. Assim, um texto todo. E eu fiquei maravilhado, olha, a Bíblia. Eu achei incrível, porque eu ouvia só aqueles versículos pulados, um tema, um negócio ali e tal, que era bom. Mas, quando eu vi um pastor me explicando um texto da Bíblia, com tantos versículos em cadeia, eu entendi a Bíblia. Aquilo para mim foi incrível. Eu só aprendi no seminário. Você vê, né? Então, é interessante que todas as igrejas têm o estilo de pregação do apóstolo Paulo aqui, que é o que a gente vai estudar hoje. Então, os missionários têm que refletir esse estilo de ensino da palavra, e nós, como crentes, também temos que começar a perceber este tipo de ensino, de como a Bíblia deve ser ensinada, porque senão nós vamos aprender lampejos da Bíblia e não a mensagem da Escritura, porque a mensagem, a Bíblia como um todo, ela tem uma mensagem, ela toda fala do Senhor Jesus Cristo. A fé no Senhor Jesus Cristo é uma fé incrível, maravilhosa, ultrapassou civilizações, guerras e todo tipo de crise financeira, sanitária, política, militar, e ainda hoje a igreja de Jesus está viva. É incrível, é um negócio que a igreja não começou com a manancial, né? Então, a fé no Senhor Jesus Cristo vem desde o Antigo Testamento, quando não existia igreja, porque a igreja a gente sabe que começou em Atos capítulo 2. Então, irmãos, o que a gente faz aqui, domingo após domingo, é glorificar o nome de Deus e representar para a terra que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, está vivo e em breve vai voltar. Hoje nós vamos ver que a pregação do Evangelho é a base da obra missionária. Tem que ter uma pregação do Evangelho para ser obra missionária. E nós vamos ver, o capítulo todo trata sobre isso, do verso 13 até o fim, e nós queremos ver 3 perspectivas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele dividiu o sermão dele nessas 3 perspectivas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A primeira, que é o que a gente vai tentar ver hoje, é que é o Evangelho no Antigo Testamento devidamente interpretado. O que é que Paulo vai fazer a partir do verso 13 aqui? Ele vai interpretar o Antigo Testamento naquele contexto da Nova Aliança. E a gente tem que entender isso. O Antigo Testamento é importante para compreender a Nova Aliança e a chegada do Senhor Jesus Cristo.
Eu sei que eu talvez pegue desprevenido o pessoal do Data Show, mas se tiver aquele mapa que eu deixei na semana, no ano passado, né? Se tiver, e depois a gente passa aqui para os irmãos. Mas sem pressa, tranquilo, não tem pressa, certo? Então, vou ler o texto. Atos 13, verso 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros, dirigindo-se a Perge da Panfilha, João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Eu li Atos 13, 13, 14. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então, veja que aqui eles saíram lá da ilha de Chipre, eles estavam em Pafos, que era a capital, digamos assim, da ilha de Chipre, e eles navegaram até Antioquia da Psídia. Aí eu queria só mostrar no mapa, se der. Vai demorar, né? Já a gente mostra no mapa, mas só para os irmãos se situarem, a primeira viagem missionária aí do apóstolo Paulo. E há um detalhe no verso 13, que lá na frente, no capítulo 15, vai trazer um problema. Olha o problema aqui, ó. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Pronto, está aí o mapa, né? Então vamos ver aqui. Tem aquele coisinha que a gente... A luzinha? Olha, ó. A coisinha da luzinha é o apontador. Mas, ó, eles estavam em Pafos, Chipre, aí eles subiram, foram para Perge, os irmãos estão lendo ali, Perge, né? Foram para Perge, mas a culpa foi minha, não é deles não, eu que pedi em cima da hora, viu? Eu que pedi em cima da hora. Luzinha. Aqui. Não tem luzinha, acho que está sem. Não tem problema não. Os irmãos enxergam. Ó, eles estavam em Pafos, Chipre, navegaram para Perge, de Perge foram para Antioquia da Psídia, Perge, aí sobe, Antioquia da Psídia, e ali, Paulo e sua equipe parou numa sinagoga e foram assistir o estudo na sinagoga. Como era o estudo na sinagoga? Lá na sinagoga, a sinagoga era uma escola para preservar a língua e a cultura judaica, porque estava se perdendo por conta do processo de helenização. Então, quando eles iam na sinagoga, a maioria eram judeus, obviamente, ou alguns prosélitos, né, para o judaísmo, e ali se estudava a lei e os profetas. Eles pegavam textos do Antigo Testamento, principalmente da lei, havia uma leitura pública e uma explanação. Quando um rabino de outra região ia numa sinagoga, o que acontecia? Quando terminava aquela parte, né, da homilia, onde eles faziam a leitura do Antigo Testamento e a explicação, eles davam a palavra para um rabino visitante, para saber se ele não tinha algo que acrescentar. E é aí que entra a fala do apóstolo Paulo, percebe? É aí que vai entrar exatamente onde Paulo vai explicar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, a obra missionária tinha uma estratégia. Ele não chegava distribuindo folhetos, por exemplo, né, em todo o canto ali, não era assim que funcionava. Ele ia num local onde ele poderia reunir pessoas, no caso uma sinagoga, e com a autoridade que ele tinha, Paulo era como se fosse um rabino naquela época, embora crente no Senhor Jesus Cristo, e ali na sinagoga ele começava a pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E depois ele ia para outras partes daquela região, certo? Então, deu para entender um pouco aonde Paulo estava. Antioquia da Psídia não é Antioquia de onde ele saiu, né? Ele saiu de Antioquia ali, perto de Salamina, ali na ponta, aí veio para Chipre, Salamina, Pafos, Perge e Antioquia da Psídia. Então, tendo esse mapa na mente, veja que Paulo rodou bastante, né? Obrigado, muito obrigado. Veja que o apóstolo Paulo ele rodou bastante e ele ia nas sinagogas aproveitando esse ponto de contato. Então, se um missionário que vai plantar uma igreja numa região que não se sabe nada sobre Jesus Cristo, ele tem que estudar aquela cultura, aquela região, para saber como ele vai chegar, como ele vai
pregar o evangelho de uma maneira que seja compreensível e até menos agressiva, para poder as pessoas ouvirem o evangelho. Mas o evangelho, obviamente, sempre vai causar impacto positivamente para a salvação e um impacto negativo para a rejeição. Muitos vão rejeitar a pregação, isso é normal. Mas um detalhe aqui, que a gente estava falando do verso 13, é que João apartou-se deles e voltou para Jerusalém. O texto não fala mais nada sobre João aqui. João era parente de Barnabé, que estava com eles em Chipre, ajudando ali nos trabalhos de evangelização na ilha de Chipre. Só que por alguma razão ele voltou. A gente sabe, por conta do capítulo 15 de Atos, que o apóstolo Paulo não viu isso com bons olhos. E foi por conta disso que Paulo e Barnabé se separaram. E a gente vai ver isso no capítulo 15, que até homens de Deus, né, e isso é importante para que os crentes não se desanimem da fé por questões pequenas, né? Porque muitas vezes os crentes se desanimam da fé por questões pequenas. 2 grandes homens de Deus, missionários, tiveram uma briga por questões de metodologia ministerial. Paulo disse: João não foi fiel, tinha que ir até o fim da viagem, como ele voltou, então eu não levo mais João na próxima viagem. Barnabé disse: não, vamos levar João, porque era parente, né? Qual o problema, Paulo? Vamos levar João, não tem problema. Leva João. E aí Paulo disse: então faz o seguinte, você pega João e vá com ele, eu vou para outro canto. Eu estou parafraseando aqui, mas certamente houve uma dificuldade e os 2 grandes homens de Deus ali se separaram. Isso não quer dizer, e a partir daí não se ouve mais falar de Barnabé no Novo Testamento. Isso não quer dizer que eles ficaram intrigados e brigados, porque a gente sabe que lá na frente Paulo reconhece que João, esse João, é importante na obra de Deus. Lá na frente ele reconhece isso. No entanto, estas coisas acontecem e nós crentes em Jesus temos que ter maturidade e sabedoria para entender que os seres humanos têm opiniões diferentes. Aí você pode julgar, né? Se a gente pudesse, a gente faria aqui um tribunal. Quem está certo, Paulo ou Barnabé? E não tem opiniões diversas aqui, porque não tem uma questão do certo ou do errado aqui, né? Não tem uma questão... como é que a gente pode dizer quem está certo e quem está errado? Mas nós temos que ter essa maturidade e esse entendimento e evitar, obviamente, essas divisões. Mas eles atravessaram Perge, foram para Antioquia da Psídia, no sábado, na sinagoga, assentaram-se ali. E, assentados, eles ouviram todo o estudo da lei e dos profetas. A gente vê no verso 15, né? Houve a leitura da lei e dos profetas. O chefe da sinagoga mandou dizer-lhes, tem um chefe na sinagoga, eram chefes, não só um, haviam vários, mas ali o principal deve ter dito: vocês têm alguma palavra, alguma exortação? Abriu a palavra para eles, então Paulo se levantou, não foi Barnabé. Barnabé era um homem de Deus, mas a partir desses textos a gente entende que Paulo era quem mais pregava e ensinava. E parece que Barnabé era quem mais dava o suporte, o apoio, era aquele irmão que mais auxiliava nessa parte de logística, é o que parece. E então Paulo se levanta, a gente vê isso no verso 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Então, ali haviam israelitas, haviam alguns que talvez fossem convertidos ao judaísmo naquele período, que também temiam a Deus. Paulo sabia o público que ele estava falando, eram israelitas que conheciam a lei. E o que é que Paulo faz a partir daqui? Ele começa a falar sobre a teologia do Antigo Testamento. Teologia é uma palavra técnica que a gente usa para falar do relacionamento entre Deus e o homem. Estudar teologia é estudar a revelação de Deus, de como Deus se relaciona com o homem, o pecador perdido que depois é salvo, né? E aqui, no caso, Paulo começa a falar de uma teologia do Antigo Testamento, para poder explicar para aqueles irmãos o centro do Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele começa a interpretar corretamente as verdades do Antigo Testamento sobre Jesus Cristo. Se você não faz a leitura bíblica anual,
você vai demorar para entender o que Paulo quer dizer nessa pregação. Quando você lê a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, uma vez por ano pelo menos, você começa a perceber que existe um sentido do Gênesis ao Apocalipse em tudo que está sendo dito ali. Até naqueles livros que parece que não tem nada a ver com Jesus Cristo, eles têm tudo a ver. Eles têm uma mensagem também relacionada ao Evangelho de Jesus. Os 66 livros da Bíblia estão correlacionados com o cumprimento das promessas de salvação. A questão é que a Bíblia foi escrita numa linguagem antiga, em tempos antigos, e a nossa mente moderna nem sempre faz os links e as relações. E quando eu deixo de fazer essas relações dos textos da Bíblia, eu deixo de aprender verdades extremamente preciosas e maravilhosas. E são essas verdades, com o Espírito Santo de Deus, que nos fortalecem para vencer no dia mau, para pregar o Evangelho mesmo quando as coisas estão difíceis e para doar nossa vida para a glória de Deus. Primeiro, Paulo então começa a falar sobre a aliança abraâmica. Paulo vai falar aqui das 3 alianças: a aliança abraâmica, a aliança mosaica e a aliança davídica. Depois, a gente não vai ver isso hoje, no próximo trecho ainda, dentro do capítulo 13, Paulo fala da nova aliança. Então, nós podemos estudar a mensagem de salvação no Antigo Testamento através destas 4 alianças. O que é uma aliança? Lembra, você que é casado, foi para o encontro de casais ano passado, que estava sem aliança, comprou sua aliança e botou no seu dedo, né? Porque ela é um símbolo da união, não é verdade? Da fidelidade, união, compromisso, que o Ivens vai fazer agora em fevereiro, né, Ivens? Eu olhei, vi Mical sorrindo ali, alegre, porque ela está aguardando a aliança dela, né? Muito bem. E esta que a gente chama de aliança, este anel, que tem toda essa representação, também representa a aliança que Deus fez com a humanidade. Né? Deus fez uma aliança com a humanidade. Só que na aliança que eu fiz com minha esposa, eu me comprometo em amá-la diante de Deus e ela se compromete em me amar diante de Deus. Cada um tem uma parte no contrato do casamento. O casamento é um contrato de amor e abnegação diante do Senhor como testemunha. Mas na aliança que Deus faz aqui, que Paulo vai falar, só Deus assinou esse contrato. Só Deus, entre aspas, sai perdendo. Só Deus disse: eu me comprometo, eu garanto o que vai acontecer. E você, povo, ser humano ou Israel, você não tem que fazer nada. Você não vai ter que fazer absolutamente nada, né? Então, é algo, e aí? Nada? Nada. É por isso que é uma aliança chamada incondicional, né? A condição é só da parte de Deus. Deus vai cumprir o que ele disse. O homem, ele não tem o que cumprir, porque ele não tem condição. Ele não tem condição. O homem não tem condição de dizer: Senhor, me salva porque eu serei fiel a Ti até o último dia da minha vida. Mentira. O homem não tem condição de ser fiel a Deus até o último dia da sua vida. Não tem, não tem. Nenhum de nós, crentes em Jesus, tem. Nós vamos ser infiéis um momento ou em outro. Não é verdade? É triste, mas é a verdade. Então, por isso que a nossa salvação não depende da nossa fidelidade a Deus. Depende de Deus ter decidido, lá no passado, com Abraão, Isaac, Jacó, José e assim por diante, de garantir a nossa salvação pelo sacrifício de Jesus na cruz. Não baseado na nossa fidelidade a Ele, porque nós não vamos conseguir. Então, pensando na aliança abraâmica, aqui, sinteticamente, Paulo vai falar dessa promessa de Deus de formar um povo a partir de Abraão. Olha o verso 17, Atos 13, 17. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso. O verso 17 aqui abarca toda a história de Abraão, todo o período de Gênesis até o êxodo do Egito. Tudo isso aqui que Paulo está sintetizando, ele está mencionando a aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó, de dar
terra, descendência e a bênção a todas as famílias da terra. E está mostrando que esse povo foi exaltado, né? Porque saíram do Egito, passaram 450 anos ali, 430 anos escravizados no Egito, e saíram ali do êxodo, sendo exaltados, e Deus sustentando esse povo. Tudo isso, irmãos, é cumprimento da promessa de Deus. Por quê? Porque Deus disse a Abraão que dele faria um povo. Está aqui o povo. A gente pode entender que o período que Israel passou no Egito foi uma incubadora. O povo ali se desenvolveu e cresceu como nação, pegou corpo, sofreu, e talvez até isso tenha sido bom para o povo também, né, para a maturidade da nação de Israel, mas Deus livrou o povo da escravidão ali, para que esse povo tivesse uma terra. Eu repeti isso algumas vezes aqui, e é importante repetir novamente. Na antiguidade, toda nação que tinha um deus, vários deuses, eles tinham que ter uma terra. E eles só podiam adorar os deuses deles na terra deles. Quando um povo, uma nação, brigava militarmente com outra nação, na antiguidade, na época de Abraão, Moisés, até Davi, até na época de Jesus era assim também. Quando duas nações estavam militarmente em disputa, eram os deuses dessas nações que estavam disputando na cabeça deles, E quando uma vencia a outra, tomava a terra do outro. Esse Deus sobrepujou o outro Deus. Para que as nações da antiguidade compreendessem o evangelho de Jesus, mesmo Jesus ainda não tendo nascido, se feito carne, era necessário um povo numa terra que fosse crente na promessa do Messias, para poder falar da salvação no nome do Messias, no período da antiguidade. Por isso que Deus prometeu a Abraão uma terra, e é exatamente isso que Paulo vai dizer aqui. Verso 18, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E aqui é o período da rebelião, eles não entraram na terra, né, a princípio, por Cades Barneia, porque não tiveram fé suficiente, duvidaram do poder de Deus. Entraram pelas colinas de Moabe 40 anos depois. Verso 19, e havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança. Veja bem, então aqui já entrou no período de Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés não entrou na terra, porque não obedeceu a Deus como deveria, e foi um homem extremamente obediente, mas errou, porque não falou a rocha, mas bateu na rocha, por conta disso não pôde entrar na terra. Josué, então, conquista a terra, ou quase toda a terra, para a nação de Israel. Então, você acha que isso foi só um evento militar? Não. Deus quis que isso acontecesse, primeiro para punir os cananeus que viviam na idolatria, mas principalmente para preparar uma terra para um povo, que seria o povo que carregaria o nome de Deus na antiguidade. Esse povo não existia. Existiam crentes, sim, na antiguidade, na época de Abraão, né, descendentes dos semitas, mas não eram todos e não eram organizados como povo. E então Deus quis formar este povo para que Israel fosse o missionário que levava a palavra de salvação no nome do Messias no Antigo Testamento. Quem cresce com a mesma fé de Israel seria salvo, pela graça, mediante a fé, não por obras. Isso, assim era a conversão no Antigo Testamento. Por isso que todo esse projeto de formar um povo, a partir de Abraão, Isaque e Jacó, de ter uma terra para esse povo, sendo conquistado por Josué e seus exércitos ali, tudo isso visava a chegada do Salvador e a conversão de muitos povos na antiguidade. O propósito de toda essa história não é a glória da nação de Israel, mas é a glória do Senhor nosso Deus e a chegada do Senhor Jesus Cristo. Veja o que Deus moveu para realizar o seu propósito de salvação. Essa era a estratégia de salvação de Deus no Antigo Testamento. E é por isso que Paulo está falando isso, porque Paulo quer mostrar para aqueles irmãos lá da sinagoga que o projeto do Senhor, da chegada do Salvador, é um projeto muito antigo, e que Deus cumpriu suas promessas, e que Jesus é esse Salvador. Olha o verso 20.
vencidos cerca de 450 anos, depois disto lhes deu juízes até o profeta Samuel. Teve o período dos juízes, que foram bênçãos de Deus para que a nação não se perdesse, não havia rei em Israel. Israel estava cheio de pecados, muito conturbado, depois da morte de Josué e dos anciãos que ainda viviam com Josué. A nação de Judá deveria organizar as outras tribos, não o fez, não tiveram um rei, e a gente sabe como foi o livro de Juízes, cada um fazia o que dava melhor na sua cabeça. E então chega Samuel. Quem era Samuel? Samuel foi o último juiz. Entenda, juiz aqui é um governador, não é um juiz só que julga questões, mas ele era um governador. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Ah, mas Moisés era chamado profeta. Sim, mas Samuel, ele foi um profeta profissional. Ele que iniciou o profetismo, digamos assim, e a escola dos profetas, né? Foi com Samuel. Mas o importante de citar Samuel aqui é porque quem conhece o Antigo Testamento sabe que foi Samuel que preparou a monarquia de Israel. E então aqui nós vimos, nesses poucos versículos, duas grandes alianças. A aliança abraâmica, Deus fez uma aliança com Israel, mas não só com Israel, mas com todo aquele que vai ter a mesma fé que teve Abraão. A fé no descendente da mulher, que é o Messias, que é o Salvador. E essa aliança que Deus fez com Abraão, Deus cumpriu no Antigo Testamento e ainda vai terminar de cumprir. Há elementos desta aliança feita com Abraão que não foram cumpridos. E é por isso que nós temos os olhos em Israel ainda hoje. Não é que Israel hoje é um povo temente a Deus. Israel, pelo contrário, precisa ser evangelizado. Israel precisa do Senhor Jesus Cristo. Embora tenham muitos judeus se convertendo nos dias de hoje, a maior parte da nação de Israel está distante do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus ainda vai tratar com Israel. Israel tem uma parte da terra que foi prometida a Abraão, mas não tem toda a terra que Deus prometeu a Abraão. Deus vai cumprir esta promessa, porque Ele prometeu, é uma promessa incondicional. Não há condições que o homem precise realizar ou suprir para Deus cumprir essa promessa. Então, essa aliança que Ele fez, Ele vai cumprir, porque Ele prometeu. E junto de tudo isso, obviamente, está o principal, que é a bênção a todas as famílias da terra. Então, Paulo fala desta aliança aqui. O judeu entendeu isso muito bem naquele dia na sinagoga. Mas não sei se você percebeu, mas aqui nas entrelinhas também, ele falou de uma segunda aliança. Quando o povo saiu do Egito e passou 40 anos no deserto, eles pararam um ano no Monte Sinai. Um ano no Monte Sinai. E esse ano que eles ficaram no Monte Sinai, que é de Êxodo 19 a Números capítulo 10, verso 11, todo esse texto de Êxodo 19 a Números 10, 11, é um período de um ano. Nesse um ano, foi quando Deus revelou a Moisés e a nação de Israel a lei. A lei já existia antes de Êxodo 20. A lei já existia, só que só no formato oral. Né? A gente lê lá em Gênesis capítulo 38 a lei do levirato. Ela é exercida lá em Gênesis 38. Só que não estava escrito. De alguma forma, Deus já estava colocando para os patriarcas, para os filhos de Jacó também, a lei. E eles ensinavam para Israel, mas tudo na oralidade, nada por escrito. Até que teve um tempo em que Deus quis registrar essa lei e deixar de maneira muito mais sólida e clara. Isso aconteceu lá em Êxodo 20. E a partir daí, na sequência do texto, o Senhor fez uma outra aliança com Israel. Essa aliança nós chamamos de aliança mosaica ou aliança sinaítica. Essa aliança não é uma aliança incondicional. Ela é condicional. É a aliança da bênção e da maldição. Se vocês obedecerem à lei que eu dei a Moisés, povo de Israel, vocês serão abençoados. Se vocês não obedecerem à lei que eu coloquei aqui, pelo meu servo Moisés, vocês serão amaldiçoados. Pronto. A gente pode pegar essas duas alianças, a abraâmica e a mosaica, e entender, nos termos do Novo Testamento, como a aliança abraâmica trata da salvação pela graça mediante a fé.
E a aliança mosaica trata da santificação, que é por obras. Santificação é por obras. Você tem que realizar obras. Agora, é o Senhor que me fortalece, é o Espírito Santo que me capacita, também é pela graça de Deus a santificação, mas eu tenho que exercer obras para me santificar e ficar mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Já a salvação não tem obra nenhuma que eu faça, até o dia que eu disse, eu quero crer em Jesus, aquilo ali foi movido pelo Espírito Santo que já estava agindo em mim e colocando fé no meu coração, e eu nem entendi o que estava acontecendo na minha vida naquele momento. Então, vimos essas duas grandes alianças aqui, isso é Paulo pregando. Entenda que esse texto aqui ele está bem sintético, resumido, porque não dava para caber tudo aqui no texto em que nós estamos lendo, mas o apóstolo Paulo estava descrevendo tudo o que é sobre a salvação, sobre o Senhor Jesus Cristo, nos termos do Antigo Testamento. E então chegamos na aliança davídica, olha Atos 13, verso 21. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, da descendência deste, conforme a promessa trouxe Deus a Israel, o Salvador, que é Jesus. Percebe onde ele quis chegar? Ele veio desde lá de Abraão, dos patriarcas, até chegar em Jesus. É exatamente o que Paulo quer mostrar aqui. Jesus é o Messias, Jesus é o descendente. E esse é o erro da nação de Israel hoje. No hino de Israel, eles ainda cantam a esperança messiânica. Eles estão esperando o Messias, aqueles israelitas que não creram no Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que o Messias já chegou, é Jesus, e em breve vai voltar para implantar definitivamente, consumar o seu reino de justiça. Então, a pregação de Paulo aqui é uma pregação, veja, bem teológica, teologia do Antigo Testamento, interpretando o Antigo Testamento para chegar onde? Em Jesus. Então, quem é, ou qual é o clímax, o ápice da Bíblia? É o Senhor Jesus Cristo. Quando você lê os evangelhos, você deve ler exatamente com essa empolgação, com essa alegria, porque quando o menino Jesus nasce, aquelas centenas de anos de história, de promessa, e de guerra, e de sofrimento, e de Deus tratando com Israel, tem sentido, porque ele chegou, o Salvador chegou. Talvez nós não consigamos captar essa alegria, né? Talvez nós não consigamos, na modernidade, captar como aquilo foi o centro da história do mundo, e realmente foi, e é. E um outro clímax será a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando ele vier para nos consolar dos nossos sofrimentos, né? Hoje nós sofremos por conta dos nossos pecados mesmo, mas em breve Jesus vai retornar, vai nos trazer esse consolo e esta alegria. Veja que a fé que você tem em Jesus não é uma fé que começou ontem, 10 anos atrás, ou no dia da sua conversão. Não é uma fé que depende desta igreja para existir. Esta igreja é uma bênção de Deus, a Igreja Batista Manancial é um grão de areia, talvez menos do que isso, em todo esse projeto do Senhor nosso Deus, mas sempre Deus vai ter uma voz pregando a mensagem do Evangelho. Veja então que no verso 21 eles pediram um rei. Não era Saul, quer dizer, foi Saul porque foi um rei como as nações, como as outras nações tinham. Talvez alguns lendo essa história, lá em 1 Samuel capítulo 8, achem que o pecado de Israel foi pedir um rei, mas não. Na verdade, em Deuteronômio 17, tem uma lei sobre o rei de Israel, como deve ser o rei de Israel. O rei de Israel ele tinha que ter uma cópia da lei para ler todo dia, né? E muitos reis não fizeram isso. A gente está lendo o livro de Reis, muitos reis se desviaram da palavra do Senhor. Mas lá em Deuteronômio 17, deixa claro que era necessário ter um rei em Israel. O livro de Juízes diz que o povo se perdeu em pecados, por quê? Porque não tinha um rei. Cada um fazia o que achava melhor. Então Deus queria que Israel tivesse um rei. Só que Deus queria que Israel orasse a Deus e pedisse um rei.
como Deus queria. Por isso que Deus disse, Davi é um rei segundo a minha vontade, segundo o coração do Senhor. É um homem segundo o coração de Deus. Saul foi um rei segundo a vontade dos homens, segundo o coração humano. E esse foi o pecado de Saul. Esse foi o pecado de Saul. Ele não duvido da fé de Saul, mas infelizmente ele não dependeu e não confiou no Senhor, por isso perdeu o seu reino. O pecado de Israel ali não foi pedir um rei. O pecado de Israel foi pedir um rei como o das outras nações. Esse foi o pecado. O rei de Israel tinha que ser um rei diferente do rei das outras nações. E então Deus escolheu um rei, Davi. E achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Sabemos que Davi pecou, cometeu graves erros. Isso nos mostra que, embora Davi fosse esse grande homem, esse grande rei, um servo de Deus, pecou. Então nós não podemos deixar nossa fé ser abalada pelos pecados dos nossos irmãos. Se você vê um irmão que pecou e cometeu um erro grave, você não é crente por causa desse irmão. Você é crente por causa do Senhor Jesus Cristo. Você tem que permanecer firme no Senhor por causa de Jesus. A Bíblia é cheia desses exemplos. E então, Paulo chega onde ele queria, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel, o Salvador, que é Jesus. O link é esse. Jesus é o descendente de Davi, é o filho de Davi, e na sequência do texto, ele vai continuar falando exatamente sobre isso. Só um detalhe interessante que esse texto nos elucida. Você procura, estamos lendo o livro de Reis, lemos Samuel, 1º e 2º Samuel, e estamos lendo o livro de Reis, que é um livro só. Para nós é dividido em 1º e 2º Reis, mas em outras versões da Bíblia bem mais antigas e em alguns documentos antigos é um livro só, certo? Tanto que você vai ver que a divisão entre 1º e 2º Reis é uma divisão no meio do reinado, né, do filho de Acabe, do rei Acasias, se eu não me engano. No meio de Acasias aí divide os dois livros, é uma divisão muito ruim. Mas o fato é que foi dividido artificialmente, né? Mas o que é que eu quero dizer? Quando você lê esse livro de Reis e de Samuel, Samuel e Reis, você tem que procurar, onde está Jesus Cristo aqui? E talvez você não encontre claramente, mas principalmente, depois que a casa de Davi caiu, por conta dos pecados de Salomão e da imprudência do seu filho Roboão, começaram a surgir os reis de Israel e os reis de Judá. Dos reis de Israel, nenhum foi fiel ao Senhor. Israel foi levado cativo, Reino do Norte, 722 a.C. Dos reis de Judá, poucos foram fiéis, poucos. Na mente daquele povo, naquela época, quando nascia um filho de um rei descendente de Davi, os crentes daquela época esperavam, é o Salvador, é o Messias. Por exemplo, Acás teve um filho. Teve uma profecia sobre o filho de Acás, lá em Isaías 7, 14, 15. E aquela profecia indicava que o filho dele seria o Messias. Mas nasceu quem? Ezequiel. E o rei Ezequiel ali, ele pecou também, embora seja um rei justo e correto, ele cometeu pecados, não era o Messias. E aí o povo ficava triste, frustrado, o Messias não chegou. Mas quem será o filho de Ezequiel? Aí eles ficavam na expectativa, será que é o Messias? Toda a teologia do livro de Reis é baseada nisso, uma expectativa da chegada do Salvador. Só que o Salvador não chegava. O povo foi levado cativo. Aí o povo retorna do cativeiro 70 anos depois, aproximadamente, e aí é escrito um novo livro, semelhante ao livro de Reis, mas diferente. E esse livro é o livro de Crônicas. Para que um livro parecido com o de Reis? Você fica perguntando, por quê? Porque o povo que voltou do cativeiro babilônico estava extremamente desacreditado na promessa do Messias. Era um povo sem fé de que esse Salvador viria. Então, provavelmente, Esdras escreve o livro de Crônicas, que era um livro só também, tem 1º e 2º Crônicas, é um livro só, para poder
ressuscitar a esperança do povo na chegada do Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Toda a história do Antigo Testamento é a história da promessa da chegada deste Salvador. E é exatamente isso que Paulo quer que aqueles irmãos judeus compreendam, que o Messias está chegando. E então o Evangelho é interpretado aqui no Antigo Testamento. Perceba como era a pregação naquela época, como eles argumentavam para falar acerca do Senhor Jesus Cristo. Então veja que crer em Jesus não era algo emocional somente. Eu sei que envolve às vezes emoção, mas era algo fundamental e principalmente do coração, da mente. Era uma conversão do ser, para que uma pessoa viesse realmente a confessar Jesus como seu Senhor e Salvador e viver toda a sua vida como testemunha do Senhor Jesus Cristo. Próxima semana, nós observaremos o cumprimento do Evangelho dentro da pregação do apóstolo Paulo. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe a estarmos pregando o Evangelho assim como os apóstolos pregavam. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje. Obrigado pela Tua palavra que nos mostra quão coeso é o Teu plano, como o Senhor, de modo tão maravilhoso, controlou e controla todos os eventos do mundo, do universo, para salvar o homem pecador através do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, obrigado por tão enorme e imenso amor que o Senhor tem, teve, certamente terá para conosco, e nos capacita, ó Deus, a estarmos cada vez mais estudando a Tua palavra, nos aperfeiçoando para levar o Teu Evangelho aos que estão perdidos no pecado, para podermos contar a história da Bíblia Sagrada de maneira interessante, de maneira coerente, de maneira cativante para muitos que não conhecem a Tua palavra. É o que eu te oro e peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus esteja abençoando a todos, dando um bom almoço e até a noite às 18h30.